Gonçalo, eu sou médico, trabalho aqui como prescritor da família, e nas quintas e sextas-feiras, também trabalho na Stellantis, na Fiat, lá em Betim. Vou conversar com vocês a respeito de saúde do homem. Pode passar o próximo slide, por favor. Eu sou médico da família e nós, médicos da família, trabalhamos com cada membro da família tem a sua importância na estrutura da sociedade, na estrutura da família. Os grandes elos de sustentação, o pai, a mãe, os filhos que são o presente e o futuro, né? Que tem a importância assim, de toda essa motivação, toda a construção da nossa sociedade. E só que na nossa experiência prática em saúde da família, vemos uma estrutura viciada, né? A parte masculina, os pais, infelizmente, muitas vezes negligenciados da estrutura. A gente tem uma estrutura de saúde da família muito feminina, boa parte da população trabalhadora são mulheres, poucos homens para atender outros homens, muitas vezes a equipe inteira somente de mulheres, que acaba, e também nos serviços muito focados quase que exclusivamente nas mulheres. Gostaria de passar o próximo slide. Aqui é a portaria de 2009, a Política Nacional de Atenção e de Saúde do Homem, e que fala, que reconhece esse problema. A boa parte dos homens que frequentam o centro de saúde é uma população idosa, e essa faixa etária de 20 a 59 anos acaba ficando no mínimo. Essa população masculina vem do centro de saúde, quando passa mal, precisa atestar de trabalho, né? E acaba todo o nosso foco de nossa saúde primária, que é a prevenção, do controle de doenças crônicas e prevenção das suas complicações, acaba ficando de lado, porque você só lida com essa paciente para demandas agudas. Se vocês acompanharem nas redes sociais, boa parte das reclamações, existe uma grande, imensa demanda nesses atendimentos agudos. Agora, no atendimento da prevenção às complicações de doenças crônicas, acabam ficando de lado, infelizmente. E aqui a gente tem um gráfico, um pizza, falando das principais causas de mortalidade masculina no Brasil. O primeiríssimo lugar aqui, em primeiríssimo lugar estão as doenças cardiovasculares, né? A hipertensão é fator de risco para todas as doenças do coração. E praticamente todo mundo que morre de doença morre relacionado à doença cardiovascular. Em segundo lugar estão as causas externas. Não são doenças, são causas externas. Acidentes, a violência no dia a dia, acidentes no trabalho, estão em segundo lugar. Em terceiro e quarto lugar, dependendo do ano, intercala entre neoplasias e doenças respiratórias. No ano passado, as doenças respiratórias, num breve espaço de tempo, por causa da pandemia do Covid, especificamente em março até julho, chegou a ultrapassar, inclusive, os infartos, né, daquela grande onda, na grande segunda onda. Mas ela acaba, dependendo do ano, agora com a vacinação, nós vamos ver para frente a respeito do impacto da vacinação da Covid da vacinação contra a Covid, o impacto na mortalidade que teve. Mas acaba interferindo, acabam disputando o terceiro e quarto lugar. Terceiro lugar, as doenças neoplásicas, é claro, a gente quer sempre evitar as mortes, mas é um sinal de desenvolvimento, porque as doenças cancerígenas são mais difíceis de prevenção do que as doenças cardiovasculares, do que respiratórias. Tem um alto nível de doenças neoplásicas, de mortalidade de doenças neoplásicas, é uma prova de desenvolvimento. Tá? Infelizmente, no Brasil, a gente tem altíssimo lugar as causas externas, que são as causas 100% evitáveis. Suicídio, homicídio, acidentes. Uma prova de um país mais desenvolvido, mais socialmente, que
tem uma atenção melhor, uma violência mais baixa, e quem está aí nas causas externas está lá para o quarto, quinto lugar, mas infelizmente é o nosso segundo lugar. As doenças cardiovasculares, boa parte de todos os países do mundo, o coração nosso é o órgão, o maior limitador da nossa vida, sempre vão estar em primeiro lugar. Isso é muito bom. O que não é bom é isso aqui. Alto índice de mortalidade por arma de fogo. Esse aqui é referente ao CID. Tá? CID é o código que você dá para a pessoa que acaba de morrer, você tem que preencher a declaração de óbito. É o valor, é o número que você dá, é a qualificação daquela morte. Primeiro, esse aqui é de 2000, se eu não me engano, esse gráfico aqui é de 2015, variou bastante no último ano, agora está voltando para esse gráfico padrão. Primeiro lugar, o infarto, as mortes por causas externas devido à pandemia da Covid, teve toda aquela fechou o comércio, as pessoas estavam circulando menos, diminuiu, agora está retomando a padrões normais, de 40 mil homicídios por ano, infelizmente, no Brasil. E a pneumonia, lembrando que a pneumonia é uma complicação muito comum da Covid. Aqui, inclusive, se fosse adaptar para 2017, essas outras doenças respiratórias, a gente podia incluir Covid, estaria ali próximo da pneumonia também, um pouco mais para frente. Próximo. E aqui é isso, a nossa segunda maior causa de mortalidade de homens no Brasil é acidentes e a violência. São as causas externas, acidentes e violência. Motociclistas, a gente tem um altíssimo número de acidentes graves com motocicletas. Um exemplo de direção negligente, imprudente, estão os trabalhadores que trabalham no iFood, por exemplo, muito desrespeito às regras de trânsito, e também tem um trabalho que exige, que estimule que o trabalhador tenha esse comportamento. Ganha 5, 6 reais por corrida, faço mais corridas, me exponho mais ao risco e não tem garantia alguma. Não. Deixa. Nós também somos a capital brasileira campeã de uso de bebida alcoólica no trânsito. Aqui a lei seca não pegou, como pegou em Brasília, como pegou no Rio de Janeiro, como pegou em São Paulo. Tem um altíssimo número de motoristas que fazem consumo de bebida alcoólica e não se importando com isso. Pega o carro, dirige a alta velocidade, temos um altíssimo número de acidentes decorrente a abuso de bebida alcoólica também, infelizmente aqui em Belo Horizonte. E outras drogas ilícitas também podem estar envolvidas com acidentes no trânsito. Próximo. Agora vamos falar de um assunto extremamente delicado, que está já nas causas externas, só está perdendo pela violência e por acidentes, que é o suicídio. Nós estamos, lembrando que nós somos um país de em torno de 40 mil homicídios no ano. Se você for ver a população de policiais mortos, a estatística por 100 mil é bem maior do que a população comum. Mas nós, apesar de vivermos num país com tantos homicídios, a gente já está perdendo mais policiais para o suicídio do que pelo crime. Essa é a realidade em Minas Gerais, essa é a realidade já em Bahia, no estado da Bahia, essa já é a realidade também no estado de São Paulo. Esses são os dados que eu conheço, eu não sei, eu não consegui, referente ao Rio de Janeiro, que tem o combate ao crime também bastante ostensivo, mas eu acredito que já tem ali parando, já temos policiais se suicidando mais do que mortos pelo crime. E relacionado ao suicídio das drogas, a droga com mais relevância, isso aqui já respaldado pela Organização Mundial de Saúde, a droga mais relacionada ao suicídio é a bebida alcoólica. Não é a cocaína, não é o crack, não é a maconha, é a bebida alcoólica, mas relacionada ao suicídio. O abuso da bebida alcoólica é vinculado
ao acesso à arma, pessoas trabalhadoras de trabalho, policiais e também agentes carcerários são os que mais cometem suicídio, são os campeões de suicídio por arma de fogo, acesso. Homens sozinhos, solitários, têm uma maior predisposição a cometer o ato de suicídio, e também homens vítimas de dor crônica, não tratada, incurada. Essas são os maiores, grandes parceiros do suicídio. E o que eu recomendo? Pacientes alcoólicos que fazem um uso abusivo de bebida alcoólica. Pode procurar os alcoólicos anônimos. Não é necessário encaminhamento de saúde, nem encaminhamento médico. Livre demanda. Procurem ajuda. Aqui no centro de saúde temos profissional da psicologia que pode ajudar, temos equipe que pode ajudar com suporte. Evitem o uso de arma de fogo. Tá? Infelizmente tem sido constante, massiva a propaganda de que você, no uso da posse de uma arma de fogo, está garantindo a sua segurança. Pelo contrário, quem vai te proteger é de você mesmo. No momento de perda de emprego, de um grande conflito com o seu ente querido, um grande conflito amoroso, quem que vai te pedir de fazer bobagem? Você tem preparo para aquilo? Se não tem, não tenha arma de fogo em casa. E sigam as regras estabelecidas do Exército Brasileiro para botar arma de fogo. Tem que estar dentro do cofre, sem acesso de criança. A gente acabou de ter uma vítima, criança de arma de fogo aqui em Belo Horizonte, na semana passada. Solidão. Procure os amigos. Tivemos agora uma morte recente de um amigo, de um campeão lutador do UFC, e ele, no momento de comemorar a sua vitória, ele disse que na semana passada tinha ido ele ficou sabendo antes da luta, que o seu amigo querido tinha se suicidado, e ele disse: eu preferia que meu amigo chorasse nos meus ombros do que eu estar tendo que ir no enterro dele. Então, procure os amigos, fiquem próximos das pessoas que você ama. E caso de dor crônica, procure a saúde primária. Se houver a necessidade, é possível direcionamento para unidades terciárias. Então, procure ajuda. As doenças cardiovasculares são as patologias campeãs de mortalidade. E, inclusive, isso aqui é o cardiômetro. Se você entrar na internet agora, e ele é um placar, ele dá o número de mortes por doenças cardiovasculares no ano. Então, é fundamental, é necessário medir pressão com frequência, principalmente pacientes que são filhos de hipertensos, tem que ter o hábito de medir pressão. Eu sou bastante metódico de todo paciente, de pressão, de toda a consulta. Atividade física regular, tá? Alimentação com pouco sódio, todo alimento que você pega, chips, todos esses medicamentos, esses alimentos superprocessados, salgadinhos, chips, como é que é o nome daquele miojo, tudo é riquíssimo em sódio. Dê preferência para alimentos com pouco sódio, evite esses superprocessados, não ultrapassar 20 gramas de açúcar, 20 gramas de sal por dia, de sódio por dia, porque acima disso predispõe a hipertensão arterial. Próximo. E atividade física regular, obviamente. A diabetes, esse aqui é o nosso maior, é a doença que mais nos dá trabalho no dia a dia, porque diferente da hipertensão arterial, que mesmo paciente não se alimenta corretamente, mesmo se o paciente ele está um pouco ali acima do peso, mas se ele toma um remedinho, se ele toma o remédio direitinho, passar na prescrição, você controla a hipertensão arterial. Na diabetes não. A diabetes é mais complicada, porque ela depende
não somente da adesão medicamentosa, como também depende também que aquele paciente tenha uma disciplina, e alimentar de maneira saudável é bastante caro. É um custo maior, é mais barato você se alimentar mal do que se alimentar adequadamente. Infelizmente, diabetes é uma doença de rico. Administrar doses de insulina pode ser extremamente complicado, considerando a população que muitas vezes não sabe nem ler e escrever. E sintomas para você pensar na diabetes: fome excessiva, a sede excessiva, urinar com frequência, muito comum no diabetes, um cansaço frequente, a perda de peso nos casos mais graves. Graças a Deus, o acesso a exames de rotina é mais fácil. De perda da visão também pode acontecer. Uma complicação comum, uma complicação comum é o pé diabético. Como a diabetes ela destrói as terminações nervosas, a sensibilidade térmica a um asfalto, a um chão quente é menor. Predispõe a infecções, tá? E lesões como uma unha encravada. Temos aqui a Daiane, que é a podóloga, que vai falar sobre isso para a gente com muito mais detalhes do que eu. Pode predispor a lesões gravíssimas e até mesmo a necessidade de amputação do pé, decorrente de uma infecção propiciada pela diabetes. Então deve-se ter muito cuidado. Eu recomendo todo homem, na minha opinião, deve fazer anualmente um exame de rotina. Exame de rotina, com aqueles exames clássicos ali, tem que ser feito por todo mundo. Próximo. Das doenças respiratórias. Hoje ainda temos, desde dezembro de 2019, no Brasil começou em 2020, a Covid. É um vírus RNA, é um vírus incompleto, sua cadeia genética incompleta. Então, para replicar, ele precisa infectar a célula, ele pega parte do conteúdo genético desse hospedeiro, aí ele consegue replicar. E o que acontece? A cada vez vai formando uma mutação. Infecta brasileiros, infecta Manaus, aí tem o variante de Manaus, infecta um pouco mais daqui, aí vai formando variantes de acordo com a população que ele vai infectando. Isso aí é aquela corrida da vacina, de você conseguir lutar contra o vírus e fazer vacinas que de uma maneira que consegue pegar o mais amplo aspecto de variantes possíveis para conseguir lutar contra o vírus. Adiantando, é no slide seguinte, mas a imunidade que você adquire vocês vão ver isso através de números, mas a imunidade que você adquire através da infecção pelo vírus, você tem uma imunidade formada daquela variante, mas você pode formar por vários. Se você for ver no aeroporto, a trânsito de pessoas nas rodovias, a quantidade de pessoas para cada pessoa visitante pode estar trazendo uma nova variante, e essa variante pode não ser tão eficaz, pode essa variante, e a sua imunidade adquirida daquela doença pode não ser eficaz para a variante que essa pessoa está te trazendo. Às vezes um amigo seu está vindo de outro estado, que está gripado, e você foi vacinado, você foi infectado, curado pelo Covid, pela sua produção de anticorpos. Aí você acha que está imune, mas aquela variante, com uma pessoa próxima de você pode te infectar, você pode não estar pronto para ela. Então é necessário vacinação. E eu vou comprovar isso com números, não vai ser só com palavras, não. Uma complicação comum, uma causa comum de morte é a pneumonia, né? Aí aquela coisa, eu me infectei, eu estava com Covid, mas o que matou a pneumonia. Então está correto dizer que a Covid matou? Não. Porque o motivo de você ter adoecido foi a infecção pela Covid. Temos pacientes portadores de doenças cancerígenas, de imunidade baixa. Mas se aquela doença, a infecção daquela doença, levou a uma alteração abrupta do seu estado de saúde, que levou à internação, não está incorreto dizer que é a Covid mata.
E esse é o perfil do paciente com doença respiratória, calafrio, fraqueza, anorexia, perda de apetite. Próximo. E aqui está um pouco defasado porque esse slide foi feito já 2 semanas, acho que não, 2 semanas antes de hoje. Mas aqui já tem uma parte interessante da população infectada num tempo onde não tinha vacinação. Em 2020, que praticamente ninguém tinha vacina, em 2020 não tínhamos a vacina ainda, a gente tinha uma taxa de letalidade, é o seguinte, ó, população total de infectados e a população total de mortes daqueles infectados, daqueles que morreram. Sem a vacina, aqui em Belo Horizonte, a gente tinha 2,2% de letalidade. Ou seja, a cada 100 pessoas, 2 morreram por Covid. Em 2021, com o início da vacinação, com 2021 ainda, o início da vacinação, não tinha ainda alteração. Agora, para 2022, nós temos 100% da população vacinada, o que é 2,2, 2,3. Esse 2,3, inclusive, foi naquela segunda onda, que a gente teve até a perda de um dia, em 24 horas, 45 pacientes, porque não tinha condições de entubar, o que socorreu daquela maneira, que os casos aumentaram drasticamente, a população ainda não estava vacinada, teve um pequeno aumento, mas com a vacinação de 100% das pessoas, 0,6%. Aí você pode falar, mas Gustavo, não foi a imunidade de rebanho? Não. 2022 a gente tinha 533 mil. Foi para 847 mil infectados. Sem vacina. A imensa maioria sem vacina. Tinha só profissionais de saúde do SUS. Até eu trabalho no setor privado, só consegui vacinar em junho. Até junho, era só trabalhador de saúde do SUS que vacina. A mortalidade estava igual. Em um ano de infecção. Com 100% da população vacinada, diminuiu para 0,6. Ou seja, a cada 100 pessoas, nenhuma, abaixo de uma morre para a Covid agora. Porque a população foi vacinada. Então dizer que a imunidade de rebanho é suficiente para combate para a Covid é uma falácia. Porque você está tendo a imunidade para aquele tipo de agente ali, aquele tipo de RNA ali. Mas você pode ser infectado por variantes de pessoa do que o seu sistema imune não conhece, o seu sistema de defesa não conhece ainda. Então, é necessário continuar a vacinação. Vão surgir novas, agora já estamos na 4ª dose, vão surgir novas. É uma guerra da ciência de conseguir cobrir o maior número possível de variantes e a capacidade de mutação do vírus. Então, é necessário continuar vacinando. E aqui dizendo que, infelizmente, em Belo Horizonte, os homens morrem mais. Aí eu não tenho aqui os dados referentes à diferença de contaminados mulheres e homens. Mas as mulheres, elas se infectam mais que os homens, mas morrem menos. E se você pegar a população sem fator de risco, também os homens morrem mais. O motivo para isso parece estar relacionado aos hormônios sexuais. A testosterona parece que propicia que nós homens tenhamos uma defesa menos eficaz que as mulheres. É aquela coisa de unidade de saúde, muitas vezes está preocupado com a criança, com a mãe, mas elas são os homens, nós somos os mais frágeis. Próximo. Agora, um tema recente, falar a respeito que está cada vez mais prevalente, que é a varíola dos macacos, ou monkeypox, né? Que é a tradução em inglês para varíola dos macacos. Como que essa infecção acontece? Essa infecção acontece por contato direto, não é uma doença sexualmente transmissível, mas sim a população
homossexual, que tem relações, homens que têm relações com outros homens, fazem parte de um fator de risco. Uma hipótese é porque nesse tipo de relação, a mucosa da região anal e também predispõe a lesões da região e facilita a contaminação. Mas não se engane, crianças, mulheres também podem se infectar pela varíola dos macacos. O tempo para a manifestação do contato até o desenvolvimento da doença pode variar de 5 a 21 dias, mas é mais frequente de 6 a 13 dias, de 1 a 2 semanas, mais ou menos. Quais são os sintomas? Dor de cabeça, início de febre, uma febre alta, acima de 38,5. Pode aparecer nódulos, que são os linfonodos, inchados da região, pode ser na região do quadril, pode ser no pé e anal, dores musculares, dor no corpo, dor nas costas, fraqueza profunda, e ele forma essas manchas, muitas vezes umas vesículas, na pele. O que fazer? Não ter contato. Pessoas, sim, evitar o contato, não compartilhar roupas, não ter relações sexuais, tá? Orientá-las a procurar atendimento à saúde. Infelizmente, a questão do diagnóstico é muito dificultada. No setor privado, um exame sorológico para a detecção da varíola dos macacos em torno de R$ 1.400. Então, saiba que para cada caso que a gente ficar sabendo, vai ter um montão infectados que a gente não sabe, porque ainda não é um custo acessível o diagnóstico dessa varíola. Em relação à vacinação, existe um laboratório que trabalha aqui por imunidade cruzada, ou seja, uma vacina que atende a outros tipos de varíola, mas oferece imunidade por ser um tipo de vírus parecido à varíola dos macacos. Lá naquele país próximo da França, fiz o nome, da Bélgica, existe um laboratório da Bélgica, mas infelizmente incapaz de grandes produções. O governo brasileiro está encomendando doses de vacina que vai ser aplicada exclusivamente para os profissionais de saúde. Não será uma vacinação em massa, pelo menos no curto prazo, para a população, então é muito importante se cuidar. Atividades de maior risco para infecção, contato direto com as lesões. Tá? Risco aumentar, beijar, ficar agarrado, abraçar, dançar, é o risco maior. Menor risco, compartilhar bebida, talher, utensílios domésticos. Baixo risco é encostar na maçaneta, isso já é o menor risco, não é tanto igual a Covid, não. É mais o contato, lesão, principalmente áreas com mucosa aparecendo, feridas no corpo, encostar na região onde essa pessoa portadora da monkeypox, da varíola dos macacos, esse contato direto pode infectar, mesmo crianças. Então, lembrando mais uma vez, não é uma doença sexualmente transmissível. Já temos casos confirmados mais de crianças, e isso não significa que foi abusado. O mero contato com o portador pode transmitir a doença. Então, fique muito claro. E a camisinha, o uso do preservativo, não previne a varíola dos macacos. A pessoa pode ter lesão ali na região peniana não coberta pela camisinha e ter contato com a mucosa, uma área de absorção da outra pessoa e se infectar. Então, é evitar o contato mesmo. A pessoa com essas lesões, diversas lesões na pele e no corpo, é evitar o contato e essa pessoa procurar uma unidade de saúde mais próxima. Câncer. Dos tipos de câncer mais prevalentes no Brasil e na população masculina, é claro, o câncer de pele, em primeiríssimo lugar, em número de casos. Na mortalidade, que mais mata é o câncer de pulmão. O principal fator de risco do câncer de pulmão é o cigarro. No câncer de pele, o
principal fator de risco é o sol, evitar a exposição direta ao sol, principalmente no período das 9 da manhã às 4 da tarde, próximo ao meio-dia tem maior incidência de UVA, que é o tipo de radiação mais cancerígeno, e sempre usar filtro solar. Tá? É difícil seguir as orientações dermatológicas de 3 tipos diferentes de protetor solar por baixo quando você está num prédio, mas usar filtro solar sempre, principalmente quando estiver exposto. Os trabalhadores reconhecem como EPI, aquele EPI que seu empregador te fornece, tem que usar para evitar o câncer de pele. E o segundo maior causador de morte nos homens, que é o mais lembrado em saúde masculina, é o câncer de próstata. Referente ao câncer de pele, como eu já disse, exposição ao sol, evitar o período das 9 da manhã às 4 da tarde, sempre usar o protetor, o filtro solar. Fatores de risco, toda pinta que nós temos no corpo é um tumor. O que acontece? No formato dessa pinta, se tornado mais irregular, é um suspeito. A regularidade da circunferência de uma pinta é mais favorável à benignidade, que é uma neoplasia não cancerígena. Formato irregular é suspeito. As borda irregular, é uma lesão suspeita. E essa é mais sugerida de benignidade. A alteração da cor, ela se tornando vermelhinha, ela ficando de vermelha, marronzada, ficando mais escura. Isso é um suspeito de malignidade. E também o aumento do tamanho. E o aumento do tamanho, principalmente em relação à evolução. Uma pontinha começa a crescer. Procure imediatamente a unidade de saúde vai ser necessária a remoção desse tumor para avaliação. Biópsia. O câncer de pulmão, 90% dos tipos de câncer de pulmão é relacionados ao cigarro, que é inibir 90%, somente inibição do consumo do cigarro. A população também temos bastante poluição atmosférica decorrente da industrialização, dos carros, mas relacionada à prevalência do câncer de pulmão na população masculina, é a inibição do cigarro. Não existe uso social do cigarro. O cigarro é sempre uma bomba ali, é um agente transmissor de diferentes tipos de substâncias cancerígenas. Relacionado ao câncer de próstata, tá? Há muita discussão relacionada, pede PSA, não pede. Eu vejo o câncer de próstata, a prevenção do câncer de próstata é algo relacionado à saúde masculina que pegou. Os homens eles morrem muito mais de infarto, muito mais de outras doenças, muito mais de diabetes, mas procuram muito a unidade de saúde por causa da prevenção de câncer de próstata. Então, eu não deixaria aí. O PSA é um exame de baixo custo, mas tem os gráficos dizendo que o número de diagnósticos tem aumentado, mas não tem alterado a mortalidade para câncer de próstata. O que é relacionado ao que todo homem deve fazer? O exame de toque é muito importante. Se alterado, ele já pode indicar a biópsia. Só um momentinho, fala. Referente ao câncer de próstata, como eu posso prevenir em relação ao câncer de próstata? O exame de toque, que é um exame sem custo, necessita o quê? Praticamente nada. Uma maca, uma luva que eu estou fazendo. Na presença de alteração desse exame de toque, sendo considerado suspeito pela presença de nodulação, pelo tamanho, a presença de nodulação e irregularidade, pode indicar diretamente a biópsia. No caso do PSA total acima de 10, precisa passar por um refinamento, que é uma razão, que é um cálculo que se faz
do livre sobre o total, deve ser menor que 25%, aí pode indicar a biópsia. Já os laboratórios já estão prontos para a gente não precisa ficar calculando, já pede o PSA o livre, eles já fazem o refinamento, só tem relevância se o PSA total tiver maior que 10. Senão, esse valor não tem muita relevância, não precisa se preocupar, não. E é um exame de baixo custo. Existe uma corrente dizendo que, mesmo aumentando as campanhas, aumentando os diagnósticos, a mortalidade referente ao câncer de próstata não muda. Mas acontece que o paciente que vai procurar um ambulatório para prevenir o câncer de próstata descobre que é hipertenso, descobre que é diabético, está acima do peso. Então não é só o atendimento da saúde primária, não é só focado na demanda dele. Nós, médicos da família, temos uma visão bem mais integral, bem mais ampla em relação à saúde do paciente. Então, eu recomendo, e a campanha que pegou, relacionada à saúde masculina, a única coisa que se fala é câncer de próstata. Então, eu recomendo a manutenção das campanhas e de um exame de baixíssimo custo, que é o PSA. Próximo. E aqui, para vocês verem, você sabe uma coisa, você sabe a função da próstata? Sabe para que ela serve? Você sabe, João? Para que serve a próstata? Produzir um líquido pré-ejaculatório, né? Exatamente. O que faz esse líquido? Bom, acho que ele lubrifica. Exatamente. E tem uma outra função também que eu não me lembro. A próstata, ela se localiza aqui, logo abaixo do bexiga, e aqui está o ego. O paciente com a hiperplasia de próstata, isso aqui é um câncer já. Uma hiperplasia, sem um câncer mesmo, ela promove a retenção de líquido. Por isso que esse paciente, ele sente o incômodo na hora de urinar, sai pouco, por causa desse efeito, do tamanho dela. Por isso que eu recomendo o exame de toque preventivo. Você detectar a próstata aumentada antes dela causar a retenção de líquido, antes de prejudicar o paciente. Então eu não acho que deve ser restrita, por exemplo, aos 40 anos de idade. Se o paciente tem uma história relevante, o pai teve hiperplasia de próstata, já teve que fazer raspagem, já teve que fazer cirurgia, a partir do momento que ele estiver disposto a fazer o exame, pode fazer, não tem risco praticamente nenhum. E aqui, lembrando, a próstata, ela fornece o EPI dos nossos espermatozoides para permitir a fertilização das mulheres. A vagina, o trato vaginal das mulheres é um conteúdo altamente ácido. Se você pegar um espermatozoide e colocar lá, se você colocar na região uterina, no trajeto da vaginal, ele vai sofrer, devido à acidez, vai morrer. É como se o espermatozoide colocasse com um líquido, tivesse capacete, armadura para poder fazer a fertilização. E não é uma corrida dos espermatozoides. Você sabe dessa história, né? Você sabe que não é uma corrida dos espermatozoides no processo de fertilização da mulher. É como se fosse uma operação do pó. Tá lá, cada um tem as suas funções, tem uns que são alguns espermatozoides, eles têm a função de fertilizar o ó, né? De fecundar o ó. Outros têm a função de proteção, de atacar outros espermatozoides que não é daquele grupo, para permitir. Então, é uma equipe especializada que deve ser equipada pelo líquido emitido pela próstata para permitir a fecundidade, para permitir a procriação da espécie. Então, é fundamental esse órgão por causa disso. E no exame de toque, você fazendo o exame de toque, você detectando aumento e irregularidades na região, esse paciente tem que ser biopsiado. No SUS, quando você tem acesso a especialista, ao urologista, leva em torno, aqui não é H, aqui ainda, falar, com todos os defeitos que vocês podem estar imaginando, aqui a gente está no top 1 de saúde de família, disputando o top 3, aqui, Rio de Janeiro, aqui, Curitiba e Florianópolis, são os melhores saúde de família, os melhores sistemas de saúde da família do Brasil. Leva em torno de 3, 5 meses para um paciente do SUS ter acesso ao urologista.
faz sentido não fazer o exame de toque, sendo que o PSA ele pode dar, mas ele também pode errar. O exame de toque não, você vai lá, palpou, sentiu ali nodulações ali no exame de toque aumentado, acabou. Você já vai direcionar esse paciente com prioridade altíssima para fazer a biópsia, para prevenir uma doença grave. Né? E a decisão, só para terminar, a decisão de operar ou não da próstata deve ser compartilhada da vontade do paciente com o médico. Por quê? Dependendo da idade do paciente, pode não valer a pena fazer a cirurgia. O paciente, porque o câncer de próstata pode levar até mais de 10 anos para matar esse paciente. É uma doença que o tratamento cirúrgico pode gerar impotência sexual. Então é uma decisão compartilhada do custo-benefício também desse tratamento. Mas o exame de toque, eu sou defensor. A única coisa que tem, infelizmente, existe um constrangimento e existe um preconceito das pessoas. Ninguém faz no Brasil piadinha de Papa Nicolau, exame preventivo das mulheres. Agora, o exame de toque é piadinha entre os homens. Isso é uma coisa que eu discordo veementemente. Próximo. E agora, referente à saúde masculina, atendimento ambulatorial, né, as maiores demandas dos homens no ambulatório. Um dos campeões é o baixo desempenho sexual. É aquela coisa, o paciente está chateado com alguma coisa, às vezes perdeu o emprego, às vezes brigou com a esposa, aí está notando, estou perdendo peso também, doutor, estou bem mal. Aí ele vai, arruma uma companheira nova, ele volta a ganhar peso, aí a atividade sexual volta ao normal. O componente emocional está relacionado à maior parte das queixas de baixo desempenho sexual dos homens. Depois do componente emocional, a gente inclui as doenças crônicas. Lembrando, a diabetes, ela ataca as terminações nervosas, atrapalhando a sensibilidade, atrapalha o desempenho sexual. Então, esse paciente com baixo tem que ser visto como um todo, e não atrás do remedinho que resolve tudo. Esse paciente está com pressão normal, atividade física regular, peso adequado, vamos controlar as doenças crônicas primeiro. Vamos ver se o componente emocional não está atrapalhando a atividade sexual desse paciente. Além disso, é muito comum pacientes jovens sem fatores de risco e acham que, olha, o meu problema, o meu baixo desempenho sexual é porque eu estou produzindo pouca testosterona. E existe toda uma indústria, né, que vende facilidade, né? Principalmente das populações nas classes de maior poder aquisitivo, que tem mais disposição de gastar grana com soluções mágicas, vem essa coisa, eu estou com baixa testosterona. E a faixa, o valor de referência da testosterona é muito extenso. Muitas vezes o profissional não tão honesto com o seu paciente pode interpretar da maneira que ele quiser. Porque como a faixa, o valor de referência é muito amplo, e você não tem os valores no pico da atividade sexual, no pico da produção de testosterona, esse paciente que é em torno de 17 anos, ele pode estimular o paciente a se drogar com GH, por exemplo. Toma medicamento, GH não, com testosterona, de maneira artificial. O que acontece? Apenas 5% dos pacientes com baixo desempenho sexual é decorrente de baixa produção, de redução de testosterona. Então, é muito mais interessante ver o que ele está tomando. Antidepressivos, é muito comum o uso de antidepressivos cursarem com redução no desempenho sexual. Então, às vezes é trocar o antidepressivo do paciente e não a produção de testosterona. Que o uso exagerado e o uso artificial pode acarretar problemas, inclusive de hipotrofia e baixa produção de testosterona, por você estar injetando muito artificial. O corpo entende, tem demais, não vai produzir. Então, cuidado com essas fórmulas, soluções mágicas. Outra demanda muito comum no ambulatório é a solicitação para vasectomia. Pela legislação, é obrigatório ter maior de 25 anos, mínimo de 2 filhos,
e tem um prazo de 60 dias entre o pedido e a realização da cirurgia. Para o paciente, muitas vezes pode mudar de opinião, desistir, por isso que exige esse prazo de 60 dias. A necessidade da assinatura da esposa é algo que eu concordo, que quando se trata de reprodutividade entre pessoas casadas, eu acho que interessa o casal. Foi feita a mudança em relação à ligadura de trompa das mulheres e eu discordo veementemente. Eu acho que deveria continuar o marido assinando para a esposa que não quer mais, que quer fazer a ligadura de trompa, da mesma maneira que acontece, eu recomendo a manutenção da assinatura da esposa para o homem que quer fazer vasectomia. Lembrando, vasectomia previne gestação, previne filho, não previne doença. Então, é necessário o uso de preservativo para os homens que fizerem vasectomia. Gustavo, eles retiraram os homens do texto? Porque Oi? eles retiraram os homens do texto do... Sim, por conseguiram fazer uma mudança, conseguiram aprovar a lei que não é necessário mais a assinatura do homem para a mulher casada que quer fazer ligadura de trompa. É porque na primeira tentativa de criarem essa lei de redução, o homem também estava inscrito para ele poder fazer a vasectomia com 21 anos sem autorização da esposa, apesar da mídia estar dando foco para a mulher. Lá também estava o homem. Então agora nessa aprovação eles retiraram os homens? Olha, você pode conferir, João? Eu não sei se foi formalizado isso. Eu discordo veementemente dessa aprovação. Eu acho que você quer ter autonomia total do seu corpo, não case. Então fique solteiro. Não case. Entendeu? Se quer ter autonomia total do seu corpo, então, a reprodutividade é algo que interessa ao casal, na minha opinião. Mas ainda nos relatórios de solicitação de vasectomia, do SUS, das redes privadas que eu tenho contato, ainda está lá a assinatura da esposa, dos dois médicos, do médico de referência do paciente e também do médico urologista. As queixas musculares são as queixas de dor do corpo, lembrando que as lombociatalgias, que são as dores na coluna, estão relacionadas a 20% de todos os afastamentos do trabalho, boa parte acompanhando acolhimento da unidade básica de saúde, são pessoas com dor nos ombros, dor na coluna, é muito frequente, e também lesões nos ombros. O simples fato de trabalhar, que trabalha assim, mecânico, ficar nessa posição acima da linha dos ombros, é bastante adoecedor, porque são lesões de baixo risco. Analgesia, anti-inflamatório, repouso, 1 a 2 semanas, às vezes até dias, é suficiente. Né? Outra demanda muito comum nos ambulatórios relacionado à fimose, que é esse excesso de pele que acaba tampando a glande, que é a cabeça do pelo. E predispõe a formação, atrapalha na limpeza, predispondo assim a infecções na região aqui do prepúcio, e também pode atrapalhar a sensibilidade do homem durante o sexo, durante o coito. Tá? O tratamento é cirúrgico de muito baixo risco. Em relação às alterações testiculares, você tem anatomia normal, é comum o testículo direito estar um pouco mais abaixo do esquerdo, isso não tem problema algum. E o que a gente recomenda, do mesmo modo que a mídia, eu nunca vi falar de palpação dos testículos entre homens na mídia. Só vejo falar sobre palpação das mamas. Tá? Durante o chuveiro, quando você palpar a região do pênis, ver se está ali redondinha, certinha, se não tem nodulações, procurar ali atrás do testículo aqui, no epidídimo, tá? Ver se tem alguma alteração, se dói na palpação. Patologias muito comuns nos testículos.
Câncer. Né? Câncer, a presença dele é a remoção, se remove o testículo, pode substituir com uma prótese, o efeito estético é inibido. Uma mais grave, que é a varicocele, que pode causar complicações graves, como torção testicular, e pode desencadear a perda total do órgão. Dor no testículo é sinal de gravidade, tem que se procurar unidade PA, pronto-socorro, que pode ser necessária intervenção cirúrgica imediata. A inflamação nessa região aqui do epidídimo, atrás do testículo, na epididimite, muito comum em homens, e também na hidro, a presença de uma coluna de água, que é muito comum em bebês, mas também pode dar em homens de 40 anos, que é praticamente uma bolsa de líquido que fica ali, ó, em volta ali do testículo, que também é de baixa gravidade, mas tem uma prevalência aqui possível em 40 anos. Então é sempre assim. Conheça o seu corpo, palpe a região, vê se está tudo ok. Apresenta a alteração, procure um ambulatório, saúde primária. No caso de dor testicular, não, aí não é posto não. Aí é pronto-socorro mesmo, é UPA, aí porque há necessidade de intervenção cirúrgica, no caso de varicocele, por exemplo. Posso? E aqui foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Feito tudo com muito carinho. E agora eu passo a palavra para a pergunta, se alguém tiver. É isso, alguém tem alguma pergunta? Eu tenho um acréscimo. Como estudante, né, da área de técnico de enfermagem, é totalmente decepcionante ver que o tempo todo o foco realmente é só o cuidado das mulheres e não dos homens. Gente, eu não aprendi isso ali que o Gustavo falou de apalpar. Isso aí é uma coisa que a gente tem que aprender, porque a gente vai atender os homens no ambulatório. É uma coisa que a gente também deveria saber identificar. Só que o foco é literalmente mulher o tempo inteiro. E das poucas vezes que eu tentei levantar a questão dos homens na sala de aula, deu muito debate com os professores. Então, realmente é muito decepcionante ver a discriminação que os homens sofrem numa área tão importante que deveria cuidar deles. Infelizmente é uma questão de cultural, um peso cultural muito grande, há muito preconceito, programas, não sendo pessoas envolvidas especificamente na área de saúde, mas campanhas publicitárias é sempre cercado de piadinhas, até mesmo de órgãos que deveriam tratar com mais respeito. Humanidade. Os assuntos de saúde masculina, música engraçada, usa como se determinado tipo de exame fosse transformar a orientação sexual de uma pessoa. Muita gente interessada em audiência, em ibope, mas pouca empatia com o próximo. Estou com uma dúvida, na verdade, não é das coisas que você falou, mas tem a ver com a questão do testículo também. Eu sei que a dor que o homem sente ao levar uma bolada, uma pancada no testículo, por exemplo, é uma dor desproporcional ao dano que a pancada causa, né? Até onde uma bolada, por exemplo, pode inibir a produção de testosterona? Não vai inibir. Vai inibir a produção, o testículo vai produzir espermatozoide. Não vai inibir a produção de testosterona. Não, mas eu falo assim, não, vai causar intensa dor. É interessante esse homem ser avaliado, né? Pode causar, se teve algum dano na estrutura do órgão, o exame complementar indicado é ultrassom para avaliação, mas não tem relação. Mas assim, esses acidentes mais comuns, isso não é uma coisa comum, né? Não, o homem perda total de um testículo, por exemplo, ele vai continuar produzindo testosterona, entendeu? Então, outro mito é em relação ao seguinte: o paciente sem os dois testículos, ele tem o gozo, a ejaculação é normal, é mantida, porque 90% do conteúdo ejaculatório é da vesícula seminal, é só 10% que é de espermatozoides. Então, existindo
No século passado, famílias poderosas tiravam os testículos dos seus servos, acreditando que ele não poderia ter relações sexuais com o seu legado, com as suas filhas, mas a ejaculação é mantida, tem relação, tem tudo, só não podem procriar. Eu tenho primo que só tem um testículo e a vida dele normal. Tecido e tudo. A única coisa é uma prótese, é um efeito estético, né? A pessoa se sentir mal, coloca uma prótese ali e a vida normal. Alguém mais? Pois não? Eu tenho um irmão que tem já 25 anos que fez a operação de próstata. Aí agora deu problema de novo. Aí ele pegou e deu uma raspagem. Eu dei o quê? Fez uma raspagem, tipo uma raspagem. Raspagem. E aí agora ele está continuando, mas só que ele sente fez o mesmo processo desde quando ele fez a primeira vez. Aí ele vai continuar. Pois é uma decisão, depende do estadiamento, da patologia envolvendo a ele, né? É uma decisão compartilhada. A cirurgia mesmo, a próstata, pode levar à impotência. Entendeu? Existe esse risco. Tem que ser avaliado com muita cautela pelo especialista. É decisão não só do médico, mas do paciente e do médico. Né? Tanto que a recomendação é maior de 70 anos nem fazer o PSA, porque a expectativa de vida, o tempo que leva da doença para te matar, é maior do que um paciente de 70 anos com diagnosticado ali, recentemente. Não repete comer esse do amigo Gustavo, sobre os 40 anos. Não, porque é o seguinte, se faz o exame aos 40 anos, que é a faixa etária de risco, desenvolvimento do câncer de próstata. E não se recomenda fazer o PSA pós 70 anos, a partir dos 70 anos, que a doença, a expectativa dos homens no Brasil estão de 80 anos. A doença leva mais de 14 anos para matar. Então, uma questão, eu sei que é um pensamento frio, mas quem está na administração de gestão de saúde tem um pensamento assim. Vale a pena investir para fazer um exame, sendo que mesmo diagnosticando não vai alterar na expectativa de vida desse paciente? Por isso que não se recomenda fazer o PSA pós os 70 anos, que o tempo que leva para a doença matar é maior. Nem antes dos 40. Aí é o seguinte, de rastreio é o seguinte, pegar a população, fazemos todo mundo. Isso é rastreio. Paciente com fator de risco, seu pai, meu pai já teve caiu, eu recomendo antes. Mas eu te falar, eu estava com 41, eu fiz o PSA, não deu nada. Agora eu estava olhando na porcentagem ali que você falou abaixo de 10, né? Abaixo, acima de 10, até 25%. É o valor do PSA total, é 10. Tá, beleza. Aí eu fiz, eu não tive nada não deu nada, não teve problema nenhum. Aí eu falei ainda com o médico ainda na época, eu falei com ele, esse exame de toque, quando eu posso fazer esse exame? Quando você quiser. Aí beleza. Aí falou, não Marcelo, você está muito novo aí, não vou esperar dar uns 45, aos 50 anos que você puder fazer. Eu falei, então tá tranquilo. Pois é, eu participei. Aí quando foi, agora eu vou fazer 49 anos. Em 2018 eu fiz uma cirurgia de câncer no reto, eu perdi o ânus, perdi o reto, perdi tudo. Porque o médico, ele me medicou como se eu tivesse com verme, entendeu? De me oferecer uma condição de fazer as coisas, não. Ele só ficou 8 meses me dando remédio para verme, para tomar remédio para verme. A hora que o meu outro médico que falou que eu tinha, que mandou por especialidade, aí fez a biópsia e era câncer no reto. Aí eu tive que tirar quase 30 centímetros do reto, perdeu o ânus, hoje eu uso bolsa, uso sonda, uso tudo. Falta de informação, igual você falou. No PSA, a pessoa fazer, ela te dá uma porcentagem até 25%, ou com 40 ou não. Você vai te oferecer aquilo que você está sentindo. Se você não procurar, igual você falou, se você não procurar, se você sentir e não procurar, você vai sofrer. Justamente. Só lembrando que por causa do câncer de reto, ele não é para o exame de toque. Né? Aí você pode solicitar o sangue oculto nas fezes. Na positividade tem que ser descartado. Os pacientes não podem ter hemorroida. Você está falando esse exame, fazer o exame oculto, eu tive que fazer o particular. Eu fiz, aí a menina no laboratório falou, Marcelo, procura um médico
um especialista, porque deu uma alteração no seu sangue aqui, tem alguma coisa. Deixa eu só explicar isso. Tá? O sangue oculto positivo não significa que você tem câncer de reto, não. Não Tá? dizer, não. É só uma É suspeita. uma infecção, né? Aí tem que fazer a colonoscopia, que é uma endoscopia via retal. Aí você identifica ali o pólipo, aí toma as medidas cabíveis. Agora, a cultura não atinge somente a população que não é médica, que não é da área da saúde, não. Atinge a todos. Os médicos têm que ser estimulados a fazer o exame de toque. Entendeu? De todo mundo que queira. Os alunos que eu tenho em contato da Fazenda, que são alunos de formação, é muito comum. Você está formando quantos exames de toque você já fez na sua vida? É raro, já fiz um. Então, todo esse preconceito também causa os seus danos também na nossa formação médica. Entendeu? É importante. O exame de toque praticamente assim como fatores de risco. Se tiver uma hemorroida ali complicada, aí vai evitar, porque pode causar sangramento. Mas tirando isso, todos devem fazer. Entendeu? Mais alguma pergunta? Eu queria perguntar uma coisa. Eu acho que, até muito baseado nessa questão da saúde e atenção primária, a gente tem muito hábito de procurar o médico só quando realmente está doente, quando realmente está em uma emergência. Com que frequência, assim, a gente deve procurar um médico, independente de você estar doente ou estar com uma patologia ali, e os exames, assim, iniciais para, né, assim, porque acho que cada faixa etária tem uma necessidade de você fazer um acompanhamento até justamente para prevenir doenças, né? E eu acho que isso é muito importante a gente saber, porque isso pouco se fala, né? A gente fala da questão da atenção primária, mas a gente não tem esse cuidado. A gente realmente procura quando realmente está numa situação já mais agravada, que a gente poderia ter identificado isso em um momento mais assim, oportuno, vamos dizer assim. Eu recomendo pelo menos 2 consultas ao ano. Uma consulta com avaliação inicial, medição de pressão arterial, avaliação do exame físico no ambulatório, solicitação dos exames de rotina e, em seguida, o retorno dessa consulta, né, com um dos exames. Se houver necessidade de mais consulta, havendo diagnósticos ali, aí vai ditar tudo ok. Tal, pode ser pelo mínimo 2. É o que eu recomendo. Eu acho que todo trabalhador brasileiro deveria ter o direito a um atestado justificado de 2 dias do dia a dia, 2 dias úteis para cuidar da sua saúde. E teria também ganho de produtividade. Esse trabalhador vai adoecer menos, vai gerar também maior ganhos naquele negócio. É isso que eu defendo, no mínimo isso, para todo homem, entendeu? Agora você falou bem, as causas de morte variam de acordo com a faixa etária. Na população mais juvenil, que é muito difícil trazer numa palestra dessa, por exemplo, a gente tem mais acidente, um crime organizado, motocicleta, a população de média idade vai aumentando a idade, aí aumenta mais os acidentes no trabalho e brigas com entes queridos, relacionado ao abuso de bebida alcoólica, né? Para nós avançar na idade, a gente pensa nas doenças neoplásicas, que é o foco das campanhas de saúde do homem, infelizmente, é focado no que menos mata os homens. Infelizmente. Mais alguma pergunta? Eu já falei demais aqui. Quais são? Vamos lá então, Kevin? Claro, eu tenho só um acréscimo. Se chegarem nessa faixa etária, tiverem alguma necessidade de fazer algum exame e o médico se recusar a passar, liguem no número 136. É o número de reclamação do SUS, que você pode fazer a sua solicitação lá. Se algum exame estiver demorando demais, vocês podem ligar lá para pedir também urgência, falta de medicamento. Liguem lá, porque é direito de vocês. Toda vez que vocês se calam e deixam passar, porque o médico não quis, preguiça talvez, ou ignorância, ou preconceito, pode ser qualquer coisa, é vocês que são mais afetados. Então liguem nesse número, 136, e façam pedido de reclamação. E aqui, falando aqui da parte